Olha aí, pessoal, que coisa maravilhosa, que coisa linda de se ver. A SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo Lula, por meio da sua conta no Twitter, né, o @SecomVocê, engraçadinho o nome aqui e tudo mais, né? Pois bem, a Secretaria de Comunicação do governo Lula publicou fake news econômica no dia de hoje, né, dia 12 de janeiro, sexta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, falando a respeito da inflação dos alimentos, né? Essa imagem por si só já é uma bosta, mas o principal ponto aqui, a principal questão é a legenda que foi dada pelo pessoal da SECOM nessa imagem que foi publicada aqui, Secretaria de Comunicação Social, acho que esse é o nome oficial da pasta, né? Então vamos conversar sobre isso aqui que ficou tão feio para o pessoal da Secretaria de Comunicação que eles apagaram aqui a postagem. Pois é, eu tinha salvo a postagem original para mostrar para vocês, mas o print é eterno. O pessoal do perfil aqui, Valuation Freestyle, colocou o print na íntegra aqui. Eu também separei do pessoal do Partido Novo respondendo a eles aqui. Infelizmente a resposta não existe mais, o original para a gente ver, mas podemos sim conversar sobre esse tema e puxar a orelha da galera aí da comunicação oficial do governo. Que baita papelão, não é mesmo? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o tema aqui principal é a questão dos alimentos, né? Do preço dos alimentos. Veja que eles estão usando aqui inflação no sentido estatal, que é o aumento dos preços, e na verdade nós sabemos muito bem que a inflação é o aumento da base monetária. O governo aumentando preços, aumentando a base monetária, imprimindo dinheiro de uma forma indiscriminada, lançando esse dinheiro na economia. Então, quando você tem o aumento da base monetária, você tem uma inflação, que é uma expansão da base monetária, daí vem o nome inflação. O aumento de preços é apenas um reflexo de uma inflação que já aconteceu. E só é verdade usar esse termo, então, para medir os reflexos, as consequências do aumento da base monetária quando você tem uma inflação generalizada, aumento de preços em todos os setores econômicos. Olha o mês de dezembro, eu falei disso aqui no canal, né? Mês de dezembro, o pessoal do IBGE mensurou aí, né, no índice IPCA, 9 setores diferentes, são os 9 setores consolidados para formar o índice. Todos os 9 tiveram um aumento de preço, então isso sim é um reflexo da impressão de dinheiro que o governo Lula tem feito, aumentando a base monetária. Então, obviamente, esse é um caso de inflação. Agora, quando você pega um item de forma específica, aumentando ou diminuindo o preço, provavelmente existem outras explicações aí envolvidas, como a questão da oferta e da demanda, e isso bate muito aqui nos alimentos, né? Se vários itens no decorrer do ano subiram de preço e os alimentos não subiram muito, que é o caso aqui, é o ponto errado da SECOM, né? Isso significa que tem alguma outra explicação para esse caso, e não é governo Lula melhorando a vida dos pobres, claro que não, né? Mas qual que é o ponto aqui então? Colocado esse fator aí, inclusive é errado escrever isso, né? Inflação dos alimentos, não. Inflação no preço dos alimentos. Inflação dos alimentos é você ter uma cebola maior, um limão maior, né? Então, inflação aí no preço dos alimentos, e eles colocam que é a menor em 6 anos, e você pode ver aqui vários anos seguidos em que os alimentos tiveram um aumento considerável no seu preço, né? Principalmente aqui 2020, na época da pandemia e tudo mais. 2022 a gente sabe muito bem o que aconteceu, a guerra na Ucrânia e com um impacto na cadeia produtiva mundial de cereais, né? Porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes produtores, enfim, uma série de fatores aí. Então, o pessoal da SECOM está comemorando esse índice de inflação menor, mas olha só o que eles escreveram aqui e como isso está completamente errado, completamente equivocado. Olha só, depois de anos de aumentos, os preços dos alimentos despencaram em 2023. Não, seus burros, seu bando de antas, não despencou. Tem inflação, tem aumento de preço, o preço subiu. Os alimentos estão mais caros, 31 de dezembro em comparação com 1º de janeiro. Não despencaram os preços.
Olha o nível de absurdo de desinformação desse pessoal aqui, né? Então, eles tratam a situação aqui dizendo que a inflação dos alimentos e bebidas fechou 2023 com menor índice em 6 anos, passando dos 12% no ano de 2022, no caso, para 1,03% no ano de 2023. E aí dizem que comida barata é dignidade para as famílias brasileiras. Aqui é a informação correta, aqui é mentira, e aqui é mentira, né, no começo e no fim dessa publicação, tanto que apagaram, né, conforme eu falei, fizeram questão de eliminar, porque isso aqui é uma mentira o que eles falaram. E aí, é claro, tem duas explicações plausíveis para eles terem colocado isso aqui. A primeira delas, que não seria de se espantar, é o pessoal realmente não saber o que é inflação, não saber o que são percentuais, não saber aí como é que se chega nesse cálculo, como é que se fazem essas contas e tudo mais, né? Então, desconhecimento econômico. É possível que haja algo nesse sentido, porque a gente do PT, povo de esquerda, não sabe fazer conta, né? Então, olharam aqui os números, 4, 6, 14, 7, 11, 1, despencou, caiu, olha o tanto que caiu daqui para cá. Não, seus burros, percentual, ano após ano, isso aqui é acumulado, isso aqui vai sendo somado ao ano anterior. Então, se você tem um valor positivo, isso implica dizer que os alimentos, nesse caso aqui, estão mais caros do que eles estavam no exercício anterior, no ano anterior, e assim sucessivamente, né? 2021 não teve alimentos mais baratos que 2020, não, ficaram mais caros. 2022 ficaram mais caros também. De forma progressiva, os alimentos estão ficando mais caros no governo Lula também, né? Então, isso aqui pode ser por um desconhecimento econômico, porque eles são um bando de burros, né? Ou pode ser desonestidade intelectual também. Estamos falando do PT, de gente petista, né? Da base aliada, base governista do Lula. Não seria de se espantar que eles soubessem que isso é mentira, mas mesmo assim tentaram emplacar o discurso, a narrativa, para ver se colava. A narrativa de que os alimentos estão mais baratos no governo Lula, e não estão. Então, de fato, sim, o ímpeto, digamos assim, do aumento de preços dos alimentos foi muito menor do que em anos anteriores, porque a inflação está bastante controlada no Brasil até. Menos de 5% em se tratando de Brasil é quase uma vitória. E, de fato, comparado com o percentual geral da economia, aqui o dos alimentos ficou bastante controlado. Se toda a inflação fosse na faixa de 1% ao ano, aí o Brasil estava em outro patamar, meu amigo. A nossa vida seria muito mais tranquila. Não dá para negar. E aí a gente vem então para o ponto que eu mencionei ainda há pouco. Se você tem um índice de inflação alto em grande parte da economia e um índice menor, um índice destoante no caso poderia ser muito mais alto ou muito mais baixo, que é essa situação aqui. Quando você tem um cenário desses, tem uma explicação para esse setor econômico específico. Igual as passagens aéreas, né? Por que elas estão tão caras? É só porque o governo está imprimindo dinheiro? Não, tem uma série de fatores relacionados à falta de concorrência, prejuízos acumulados que têm que ser compensados, uma alta da demanda, insumos mais caros, vários motivos, vários fatores aí. E no caso dos alimentos, isso aqui também é importantíssimo frisar, porque aí é uma hipocrisia não só do pessoal da SECOM, mas do governo Lula como um todo. É uma sacanagem eles comemorarem essa redução aqui no ímpeto da inflação, uma inflação mais comedida, preços subindo pouco. É uma sacanagem eles aplaudirem isso, usarem como propaganda política, sendo que eles vivem batendo no agronegócio brasileiro e defendendo o MST, que não produz alimentos baratos no Brasil, né? Aqueles alimentos orgânicos do MST é tudo artigo de luxo, é grife alimentícia, né? Então, quem sustenta a questão da alimentação no Brasil é o agronegócio brasileiro, que carrega a economia nas costas. Ah, mas o agro só produz soja. Mentira, produz um monte de coisas aí, milho, arroz, feijão, safras enormes, gigantescas que abastecem o mercado interno e o mercado externo também. A maior parte do que você consome na sua casa e de alimento é produzido aqui no Brasil mesmo, você sabe disso. Então, esse pessoal do PT bate no agronegócio e comemora aqui os alimentos com um preço mais tranquilo para o brasileiro. Isso não faz sentido. Devemos esses preços com um crescimento menor do que o restante da economia, devemos isso ao agronegócio brasileiro em primeiro lugar, também à pecuária, porque, de fato, eles são nota 1000, carregam esse país nas costas há muito tempo. O PT é incapaz de reconhecer essa verdade inegável, mas eles vão desfrutar dessas benesses tratando a coisa aqui como se fosse
um mérito do governo Lula, quando obviamente não é. É hilário eles colocarem isso aqui. Comida barata é dignidade para as famílias brasileiras. Não, a comida está mais cara do que estava no governo Bolsonaro. Subiu menos do que costumava subir antes, mas subiu. Está mais cara. Os preços não despencaram em 2023. Realmente, assim, é de duas uma, né? Conforme eu falei antes, volto a falar, vou repetir isso aqui. Ou esse pessoal é burro do ponto de vista econômico, não sabem fazer uma conta envolvendo percentuais, ou eles são desonestos também, talvez até uma mescla dos dois. Eu não desconfiaria se fosse qualquer um desses pontos aí, porque realmente combina muito com o PT, né? Conforme eu falei, o pessoal aqui do Partido Novo teve a decência de ir lá explicar isso para o pessoal da Secom, né? Disseram aqui a mesma coisa que eu falei, que os preços subiram 1%, se a inflação foi de 1%, os preços subiram 1%, é óbvio, né? Uma coisa evidente para qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento econômico, né? E aí disseram, depois a gente fala que petista não entende economia e vocês reclamam, e aqui colocaram aqui, apagaram, mas o print é eterno de fato, isso aí aconteceu, né? Vejo aqui alguns comentários tentando defender o indefensável, dizendo o seguinte: ah não, vocês leram só a manchete, vocês têm que ler a notícia como um todo, né? Leram só a chamada. Não, isso aqui é uma legenda, essa parte aqui de cima que tá errada. Aqui tá impreciso, né? Conforme eu falei, deveria ser a inflação dos alimentos. Tá impreciso, mas aqui é a legenda que foi colocada. São duas coisas diferentes. Estamos questionando a legenda. Então na legenda pode mentir, pode fazer fake news, espalhar desinformação, porque é isso que a Secom fez, mentindo descaradamente a respeito dos preços dos alimentos. Não, os preços não despencaram, eles subiram em 2023, né? Infelizmente, 2024, ao que tudo indica, vai ter um agronegócio mais fraco por conta do El Niño também, pressões internacionais. A tendência é que os alimentos fiquem um pouco mais caros, aí subam com um ímpeto maior nesse ano de 2024. Mas aí fica todo o meu repúdio à falta de qualidade econômica e de compromisso com a verdade da Secretaria de Comunicação do governo Lula. Uma vergonha, uma lástima, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.